O fato é que, quando uma mulher chegava à delegacia, ainda que muitas vezes ela estivesse lesionada, ela muitas vezes poderia ter feito autolesão, isso acontece a miúde, a mulher vai lá e se autolesiona, vai até uma delegacia e diz, olha, eu fui vítima de violência doméstica desse cara, isso, etc. Você já tinha ali um indício de que realmente aconteceu um crime, mas não tinha como num primeiro momento detectar que aquela mulher tinha feito uma autolesão, então vamos fazer um exame de corpo de delito. Porque pode ser que você constate, por exemplo, que as marcas de unha no braço dela foram causadas pela própria unha dela, ou sei lá, alguma outra lesão que ela tenha feito, que fosse possível investigar isso. Agora vocês imaginem, então o exame de corpo de delito presta-se a isso. Vamos fazer um exame aqui, onde é que estão as marcas da violência, o que aconteceu, porque você pelo menos tem um indício de que alguma violência tenha ocorrido. Ao longo dos anos eu tenho dito aqui nesse canal que existe um projeto de poder levado a cabo por Hasatan, que é muito antigo, começa lá em Bereshit, que visa simplesmente destruir a família, destruir o relacionamento entre homens e mulheres, porque ele sabe que assim ele inviabiliza, por questões teológicas que não vêm ao caso agora, o próprio processo de redenção da humanidade. Creiam, faz parte do processo de redenção da humanidade a existência de famílias, de homens e mulheres que se unam e se multipliquem. Enfim, o fato é que, creia você ou não nesse aspecto teológico, esse é um dos grandes problemas da Red Pill, na minha opinião, porque a Red Pill identifica sim sintomas muito ruins de problemas gravíssimos que acontecem na nossa sociedade hoje em dia, ou seja, identificam o sintoma da misandria, identificam o sintoma de um paradigma romântico a respeito das mulheres que é completamente incompatível com a realidade, só que muitas vezes não consegue enxergar as causas. Então a Red Pill é um instrumento útil para que você compreenda sintomas, mas não indica nada a respeito das causas. É por isso que eu tenho dito ao longo dos anos aqui que eu não sou Red Pill. Eu falo sobre essa filosofia aqui no canal porque acho que é um instrumento importante para que os homens tomem conhecimento de certos aspectos. Mas definitivamente ela falha muito no aspecto de identificar as causas porque ela não é transcendental, ela não é metafísica. Enfim, de toda forma, eu vou ler com vocês hoje mais um PL absurdo, absolutamente inconstitucional, mas que eu não tenho nenhuma dúvida de que, infelizmente, vai ser aprovado. Até porque ele está supostamente de acordo com alguma jurisprudência do STJ, e está mesmo, infelizmente. Então eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai ser aprovado. E ao longo dos anos eu venho fazendo vários vídeos criticando diversos projetos de lei, reforçando essa ideia de que recentemente, há algumas décadas já, a estratégia de Hasatan, enfim, tem sido exatamente essa, por meio de legislações que supostamente, né, vêm para prejudicar, vêm para beneficiar as mulheres, para proteger as mulheres, tornar cada vez mais inviável o relacionamento entre homens e mulheres, porque afinal de contas o Estado é que quer ser agora o grande patriarca, o Estado é que quer controlar as famílias, quer dizer como os pais vão educar os filhos, quer dizer como homens e mulheres têm que se relacionar entre si, e para isso ele tem inviabilizado relacionamentos cada vez mais. E aí o pessoal vem e critica que esses homens são muito frágeis, que esses homens que criticam o feminismo são inseguros, e aí a gente recebe aquelas pechas, né, de praxe, de machismo, de patriarcado e etc, etc. Toda essa bobagem que essas pessoas que criticam nunca procuram saber as nossas reais razões. Quando você se depara com um PL desse aqui, meu filho, eu vou fazer uma leitura, tá? Vou tentar ser até técnico nessa leitura aqui, e vou comentar também uma outra decisão do STJ, quer dizer, uma outra questão que o STJ está para decidir, provavelmente vai decidir no sentido pior possível. As pessoas não entendem que quando a gente fala desse tipo de coisa aqui, é um dos principais pontos que se destaca dentro da androsfera hoje em dia. Essa questão da misandria legislativa, de leis inconstitucionais, leis que trazem subjetividade na sua aplicação, e você não pode ter isso no âmbito do direito penal. Enfim, senhores. Então, é o PL 982 de 2025, proposto por quem? Pela deputada Tabata Amaral, né? Quem diria? Tabata Amaral propondo um PL absolutamente misândrico e inconstitucional, enfim, eu vou fazer a leitura aqui e vou explicar. Só que é o que eu sempre digo também, o pior é que ela não está sozinha nessa empreitada do Tinhoso. Outros dois deputados assinam com ela, um deles, que tem inclusive meu nome, né, que vergonha, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, e o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, que inclusive eu não sei se ainda é, mas era cunhado dela, né, porque ela era lá noiva, eu acho, do irmão dela, né, eu esqueci o nome do irmão dela, que é até prefeito de Recife agora,
Eu não tenho certeza se ele é prefeito, mas eu esqueci o nome dele. Mas enfim, então o cunhadinho aí ajudando a cunhadinha a propor um projeto de lei absurdo. Mas é o que eu digo, né, cara? Os feministas, eles fazem estragos muito piores do que as feministas, por incrível que pareça. Até porque os homens são maioria, né, no Congresso Nacional. Acompanhe aí os últimos projetos absurdos de lei que foram propostos nesse sentido, e você sempre vai encontrar um feminista lá por trás, né? Falando, não, nós temos que proteger as mulheres, que as mulheres são vítimas de violência. Balela! Essa legislação não tem protegido coisa nenhuma. Se você pega os próprios índices aí que a mídia, querendo alardear essa ideologia misândrica tem compartilhado, a violência contra a mulher só aumenta, os crimes contra as mulheres só aumentam, e daí? Tem adiantado do quê? Meu amigo, você pode tornar o crime de feminicídio prisão perpétua, não vai resolver o problema. É o que eu venho dizendo aqui há anos nesse canal, inclusive trabalho com bastante profundidade no livro. Quando você tem uma sociedade onde os homens são responsáveis pela defesa das mulheres, ou seja, de um patriarcado efetivo, né, embora o nosso patriarcado nunca tenha sido efetivo mesmo, porque a gente vive em uma sociedade de monogamia compulsória, mas enfim, quando você tem um patriarcado mais ou menos ali, ainda que seja meia boca, os homens sentem como um dever de honra proteger as mulheres dessa sociedade. Aí elas estão mais protegidas. Pega a nossa sociedade de décadas atrás, como é que as mulheres eram protegidas? Meu filho, era o pai, eram os irmãos, os tios que protegiam essas mulheres. Fato. Agora, nos últimos anos, à medida que essa proteção das mulheres foi sendo transferida para o Estado, ou seja, para o patriarcado estatal, as mulheres têm sido cada vez mais entregues à própria sorte. E as consequências disso aí, a gente tem visto. Você tem uma legislação absurda, que cada vez mais é inflada, não protege mulher coisa nenhuma, mas tem um ordenamento jurídico cada vez mais subjetivo, cada vez mais draconiano, e que acaba inviabilizando o relacionamento entre homens e mulheres, que, insisto, esse é o grande objetivo desde o início, meu filho. Se você não entender que é uma questão espiritual, que não é só uma questão jurídica, que não é só uma questão política, você não vai ter uma compreensão profunda desse fenômeno, e como eu falei, esse é o grande problema da Red Pill. Mas enfim, eu vou ler aqui o PL, tá? Porque as pessoas sempre criticam, esse pessoal fala do que não sabe, fica repetindo o que não sabe. Então, meus filhos, desculpem, né? Como eu sempre falo aqui, não gosto de dar carteirada, mas sou formado na área, atuo na área, então farei uma leitura técnica, embora vá tentar simplificar para os senhores, tá? Então é um PL, é um projeto de lei, ainda não é lei, mas vai ser aprovado, né? PL aí 982 de 2025. Artigo 1º desse PL. Altera a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, a famigerada Lei Maria da Penha, para dispensar o exame de corpo de delito nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e dar outras providências. É um absurdo isso aqui, a gente vai falar sobre isso. Artigo 2º. A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações, tá? Não é só esse absurdo que esse PL propõe, não. Tem um outro aqui que eu vou falar também. Artigo 12º. Parágrafo 4º. Poderá ser dispensado o exame de corpo de delito previsto no inciso 4º do caput, no caso de crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar que trata esta lei, quando subsistirem outras provas idôneas de materialidade do crime. Isso é extremamente problemático e eu vou falar sobre isso. Aí uma alteração no artigo 17, que vem consolidar uma coisa que já estava na lei de certa forma, mas reforçada pela jurisprudência do STJ, é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como substituição da pena que implica o pagamento isolado de multa ou penas restritivas de direito. O que é um absurdo também, porque você tem nego cumprindo pena de 1 mês, como eu já vi, 1 mês e meio, 2 meses, em regime aberto, o que é um gasto muito maior para o Estado, diante do controle que vai ter que ser feito por isso, porque a pena é baixíssima, então era muito melhor se esse cara pagasse alguma coisa, uma pena pecuniária, uma prestação, mas não pode. Não pode, porque você vai estar relativizando a violência contra a mulher, né? Enfim. E o artigo 17. É vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra... isso aqui eu já li. O artigo 19, na verdade. Parágrafo 6º. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco de integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, independentemente da extinção da punibilidade do agressor, extinção ou arquivamento do processo relativo à violência. Meu Deus, isso aqui é um absurdo tão grande, porque você perpetua as medidas protetivas indefinidamente e pior do que isso, numa situação que o sujeito já foi absolvido, que o processo foi arquivado ou que simplesmente não teve prova nenhuma da materialidade. Sobre isso eu vou inclusive ler aqui a justificativa que os nossos nobres deputados colocaram na lei. Então, senhores, entendam. Primeiro, tá? Para falar de uma forma bem simples, o que é o exame de corpo de delito?
para tentar não ser tão técnico assim. Sempre que um crime deixar vestígios, ou seja, que um crime deixar algum tipo de marca, algum tipo de registro, tem que ser feito um exame de corpo de delito naquele objeto do crime, para que você constate de fato o tipo de crime que ocorreu, a autoria, etc, etc, etc. Isso é fundamental para que você tenha segurança jurídica ao longo do processo. Então, por exemplo, se alguém vai lá e furta o seu carro, quebra o vidro, entra lá dentro e tal, furta alguma coisa, provavelmente esse sujeito, né, já ia usar aqui uma outra expressão que a gente usa geralmente, mas enfim, provavelmente esse sujeito, esse agente, vai ter deixado ali as digitais dele no painel, ou às vezes no vidro quebrado em algum lugar, e vai ser feito um exame ali de corpo de delito e os peritos vão constatar alguns digitais. Então, se algum dia você encontrar o suspeito, vai fazer um confronto entre as digitais que estavam lá no carro e as digitais do suspeito, vão falar, realmente foi esse cara que invadiu o seu carro. Você traz segurança jurídica para esse processo. Aqui eu estou só dando um exemplo, tá? Mas o exame de corpo de delito serve para muitas outras coisas. Enfim, o fato é que no caso de violência doméstica, e mais especificamente no caso de lesão corporal, você sempre tem que ter um corpo de delito, principalmente porque é um crime que deixa vestígio. Imagina que eu comece a brigar com um cara no meio sei lá, do trânsito, uma briga de trânsito. O cara vai me dar um murro, eu vou dar um murro nele, eu vou dar um chute. Ou às vezes, se o cara, né, for um pouquinho mais assim, ele vai querer me arranhar. Ou sei lá, a gente vai pegar algum objeto, às vezes vai dar um corte um no outro, enfim. Nós vamos fazer um exame de corpo de delito e vai constatar a existência de violência, vai ter um hematoma, vai ter uma mancha, etc, etc. Porque o crime de lesão corporal, ele deixa, geralmente, vestígios, a não ser que seja uma coisa muito simples, né? Você só, sei lá, uma coisa que não vai deixar marca. O que supostamente não é o caso, né, no crime de violência doméstica. E com a mulher não é diferente. Geralmente, quando a mulher alega ter sido vítima de violência doméstica, né, no caso, violência física, lesão corporal, geralmente ficam marcas. E você, de fato, quando você encontra uma mulher que foi realmente agredida, como já aconteceu comigo, tá? Ao longo desses anos atuando como oficial, você vê que a mulher tem marcas no corpo, às vezes tem um olho roxo, às vezes está com o braço machucado, está com hematoma, enfim, está com alguma parte do corpo lesionada, claramente você vê isso. Então você faz o exame e você constata. Agora vejam, qual que é o grande problema? E a gente já começa a entrar aqui em diversas situações que às vezes as pessoas tratam como exceção, mas não é exceção, meu filho. Entenda que isso acontece corriqueiramente. Porque a gente vive em uma sociedade onde as mulheres estão sendo levadas a desenvolver uma série de histerias coletivas, achando que tudo é machismo, que tudo é patriarcado, que os homens são isso, que os homens são aquilo. Então elas estão o tempo todo ali achando que elas são vítimas disso o tempo todo. Então as mulheres, infelizmente, acabam usando de forma deturpada essa legislação, às vezes para se vingar, às vezes para prejudicar o homem. Enfim, eu tenho falado sobre isso ao longo dos anos, não é o objetivo desse vídeo aqui. O fato é que quando uma mulher chegava à delegacia, ainda que muitas vezes ela estivesse lesionada, ela muitas vezes poderia ter feito autolesão, isso acontece a miúde, a mulher vai lá e se autolesiona, vai até uma delegacia e diz, olha, eu fui vítima de violência doméstica, desse cara, isso, etc. Você já tinha ali um indício de que realmente aconteceu um crime, mas não tinha como num primeiro momento detectar que aquela mulher tinha feito uma autolesão, então vamos fazer um exame de corpo de delito. Porque pode ser que você constate, por exemplo, que as marcas de unha no braço dela foram causadas pela própria unha dela, ou sei lá, alguma outra lesão que ela tenha feito, que fosse possível investigar isso. Agora vocês imaginem, então o exame de corpo de delito presta-se a isso. Vamos fazer um exame aqui, onde é que estão as marcas da violência, o que aconteceu, porque você pelo menos tem um indício de que alguma violência tenha ocorrido. Agora, o que esse PL está propondo? Que quando existirem outras provas, que outras provas? Já começa o problema aqui. A palavra da vítima, a palavra de uma testemunha que é amiga da vítima, que tipo de prova? Já não está especificando. O exame de corpo de delito vai poder ser dispensado. Isso é tão problemático, porque primeiro, o Código de Processo Penal diz que quando o crime deixar vestígio, tem que ser feito o exame de corpo de delito. Ah, não, mas a mulher, Duarte, compareceu à delegacia um mês depois, já não tem marca nenhuma. Meu filho, mas você entende que isso torna tudo ainda mais subjetivo. Você entende que isso torna tudo ainda mais perigoso para uma falsa acusação, para um desvirtuamento da aplicação dessa lei, porque agora já não vai precisar ter marca nenhuma, não. O exame de corpo de delito é dispensado. Por que não? Porque a amiga da vítima viu o cara empurrando a mulher. A amiga da vítima viu o cara dando um tapa na mulher. Sim. E aí, então isso é uma prova idônea? O problema é que não fala o que é uma prova idônea. Então você aumenta ainda mais a subjetividade. E aí eu entro, então, numa decisão que o STJ vai tomar provavelmente essa semana, se é que já não tomou essa semana que passou, eu não acompanhei, que é para definir que, após o não, tudo que um homem fizer contra uma mulher à força será aquele crime que você já sabe que a plataforma não gosta muito que a gente cite o nome aqui. Meu amigo, isso é uma coisa evidente. Nenhum ser humano de bom senso vai defender que fazer alguma coisa à força contra uma mulher na esfera sexual não seja crime. A Torá prevê isso já há milênios. Isso é crime, acabou. Ninguém tem nenhuma dúvida disso. Agora, o grande problema, novamente, é a subjetividade.
Porque essa história do não é não, ok. Agora, quem é que vai provar? Como vai ser feita essa prova que a mulher começou consensualmente, aí lá no meio ela disse que já não queria mais alguma coisa, ou de repente ela não falou, mas tinha que ficar subentendido pelo contexto, porque estava acontecendo. Meu amigo, na esfera penal você não pode ter esse tipo de situação. Qualquer pessoa que já fez pelo menos um semestre da faculdade de Direito, ou que pelo menos fez ali, não no primeiro semestre geralmente, mas pelo menos ali nos primeiro semestre, quando você tem uma introdução ao direito penal, você sabe que o direito penal ele tem que ser claro, objetivo. Os tipos penais eles não podem deixar subjetividade alguma, eles têm que ser claros. Só que o que a jurisprudência tem feito, e a legislação às vezes acaba acompanhando, ou ao contrário, a legislação faz alguma coisa e a jurisprudência começa a acompanhar, é criado cada vez mais insegurança jurídica, uma subjetividade absurda. Então, essa questão da ausência de corpo de delito nos crimes de violência doméstica, de lesão corporal, é um absurdo, porque vai aumentar ainda mais a subjetividade. E como é que os homens não vão ter, meu filho, receio de se envolver? Agora, o que é pior, como eu falei, né? Quer dizer, pior não, porque esse projeto de lei aqui é tão teratológico que não dá nem para saber o que é pior. Mas veja a justificativa para a questão da perpetuação das medidas protetivas. Está lá na justificativa do próprio PL. Portanto, a última alteração, né, que perpetua as medidas protetivas, tem a intenção de reforçar as medidas protetivas de urgência, garantindo que vigorem, ainda que extinta a punibilidade do agressor ou arquivamento do processo de que trata a violência. Isso é um absurdo. O sujeito foi absolvido, o sujeito não está mais respondendo processo nenhum, mas vai continuar a ter medidas protetivas vigentes, né, contra ele. A violência doméstica não se encerra com o fim de um processo judicial, muitas vezes. O risco de integridade da vítima persiste mesmo após a prescrição do crime ou a absolvição do agressor. Não persiste. Do ponto de vista jurídico, não persiste. As medidas protetivas devem ser entendidas como um mecanismo de proteção à vida e à dignidade da mulher, e não como um mero instrumento processual. Não! Elas são um instrumento processual, elas têm caráter acessório. E outra coisa, como eu venho falando há anos, não protege mulher coisa nenhuma. A gente tem visto que esse inflacionamento, essa inflação da legislação nos últimos anos não tem resolvido nada. Só tem criado subjetividade e leis inconstitucionais, leis arbitrárias, que, como eu tenho dito já há anos nesse canal aqui, meu filho, não é um projeto novo. Visa o quê? Fazer com que o relacionamento entre homens e mulheres se torne inviável. Porque é isso. A serpente sabe que destruindo a família, ela destrói um aspecto da redenção da própria humanidade, como eu falei, não vem o caso aqui nesse vídeo. Enfim, essa alteração assegura que a vítima não fique desamparada em situações em que o agressor ainda representa uma ameaça independente do desfecho jurídico do caso. Isso é um absurdo, como eu falei, é uma inversão da lógica jurídica de que o acessório se torna quase que independente do principal. Se o sujeito não está mais respondendo, se ele foi absolvido, se teve alguma questão, não teve materialidade, ou até a prescrição que seja, do ponto de vista jurídico, não tem que vigorar a medida protetiva. Mas, enfim, o objetivo é inviabilizar relacionamento entre homens e mulheres, meu filho. Quem ainda não entendeu isso, não entendeu nada. E aí as pessoas ficam criticando, como eu falei, né? Meu irmão ontem brincando comigo, eu fiz uma brincadeira lá com ele, ele falou, calma, Red Pill, né? Vocês sabem que aqui ao longo dos anos eu tenho falado sobre Red Pill, mas nunca me identifiquei como um Red Pill, até porque nesses títulos aí, hoje em dia não querem dizer muita coisa. Como eu sempre tenho dito aqui, eu sou uma pessoa religiosa, então para mim a questão é sempre metafísica, a questão é espiritual, mas entendam, esse tipo de coisa aqui faz com que o Estado cresça cada vez mais para cima da família. Faz com que o Estado possa exercer controle sobre como as pessoas se relacionam, quando, onde, de que maneira, e o objetivo final é esse. Não adianta achar que isso é utopia, meu filho. Olha para onde nós caminhamos. O objetivo final é que o Estado decida quem, quando, onde e como as pessoas podem ou não se relacionar. O objetivo é esse. Pode parecer uma distopia, algo absurdo, mas é para esse cenário que nós estamos caminhando. E um PL absurdo e tosco como esse só reforça isso. É o que eu venho dizendo aqui há anos. Infelizmente, hoje, não dá para criticar um homem que fala que não quer mais se relacionar ou que tem muito receio de se relacionar. Você que é uma mulher que critica os red pills, né, como diz o meu irmão, ou é um feminista, ou é um conservador, enfim, que esses homens são fracos, são inseguros. Meu filho, olha a subjetividade que o nosso ordenamento jurídico está assumindo. Ali a depender do ânimo de um juiz, de uma juíza, ou de uma promotora, ou de um promotor, de uma delegada ou de um delegado, meu filho, o sujeito pode estar ali respondendo sem ter praticamente nenhum tipo de defesa processual possível, porque está acabando todas. Todas estão sendo jogadas para o alto, estão sendo mandadas favas.
crime de violência psicológica. O que é violência psicológica? É você terminar um relacionamento com a mulher quando ela não queria? É você falar algumas verdades para ela que ela não gostaria de ouvir? Tá tudo muito subjetivo. E aí você vai criticar o homem que fala que tem receio de se relacionar hoje em dia, porque tudo é assédio, porque esse cara é isso e aquilo. Me desculpa, só uma pessoa muito mau caráter, ou uma pessoa muito inocente, ou muito mal informada, não percebe que por trás dessa legislação existe um projeto de destruição da família, meus filhos, queiramos nós ou não. Portanto, nós do Remanescente devemos nos preservar e entender que tudo isso é uma falácia. Não cair nessa falácia de proteção da mulher, porque tudo isso é uma grande bobagem. Afinal de contas, como eu tenho dito aqui no canal ao longo dos anos, o movimento de uma única peça pode definir o jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos guarde.